Vamos agora passar à forma como vamos reduzir as nossas despesas, onde vou apresentar 10 ideias com que me identifico em termos de redução dessas mesmas. Vamos agora falar de como cortar as despesas, que, como referi, vai ser feito numa lógica em que eu me identifico pessoalmente com estes cortes de despesa. É óbvio que esta lista, que neste caso vão ser de 10 ideias, poderiam ser 10, poderiam ser 20, poderiam ser 30, e haverá conjuntos de ideias que se adaptam mais à personalidade de cada pessoa. O primeiro que eu pus aqui é usar os transportes públicos. Eu adoro utilizar os transportes públicos. Para mim não é uma questão meramente económica, mas permite-me chegar muitas vezes mais rápido, permite-me evitar o trânsito. É uma forma que eu me identifico muito, mas que quem a utilize pode também ter bastantes vantagens, sobretudo no momento em que os valores dos passes estão a valores que são bastante atrativos para quem está a distâncias maiores. Um segundo aspecto que eu também gosto bastante é vender coisas usadas que não utilizo. Às vezes até é uma forma de nós nos livrarmos de coisas que não precisamos de maneira nenhuma. Eu lembro-me o ano passado em que eu tinha um aspirador bastante velho que eu queria me desfazer dele, óbvio que ainda aspirava, mas era bastante antigo, e tive para o pôr à porta da minha casa, juntamente no lixo, mas a verdade é que experimentei por um anúncio online e acabei por vendê-lo por 10 euros. E isto mostra que muitas vezes nós podemos nos desfazer de coisas que não nos servem e que não queremos de maneira nenhuma, mas também ganhar dinheiro, e também há aqui a componente que outras pessoas possam beneficiar da compra destes artigos a preços muito atrativos. Um terceiro aspecto, que é um aspecto também de natureza ecológica, de poupança, mas que é muito simples. Há muitos conselhos nesta área de uma poupança energética. Este é um conselho muito simples, que se traduz apenas em desligar os aparelhos elétricos que não são a ser utilizados, por exemplo, durante a noite. E só para vos dar aqui uma estimativa, uma medida como estas pode nos fazer poupar 100 ou 200 euros no ano. Portanto, ainda é uma quantia que é significativa. Uma quarta forma de nós cortarmos as nossas despesas é, por exemplo, negociar os pacotes que temos de cabo e telemóvel, estejam eles juntos ou não. Por exemplo, na vossa habitual operadora, muitas vezes há promoções, muitas vezes há formas até de juntar os telemóveis ao serviço de cabo que temos e permitir uma redução, e muitas vezes também podemos mudar de operadora e ter um ganho significativo. É sempre uma forma que podemos utilizar. Uma quinta medida, que cada vez está mais em voga, cada vez mais existem subscrições, até porque muitos serviços são online. Há subscrições muito interessantes que nós utilizamos, mas por vezes podemos cair numa situação em que estamos a pagar qualquer coisa que não utilizamos. Portanto, convém periodicamente vermos que situações é que temos que se enquadram neste tipo de situação. Por exemplo, numa subscrição que não tem esta natureza online, mas que são os ginásios, são obviamente absolutamente imprescindíveis na nossa rotina, mas se, por exemplo, estamos num ginásio há cerca de um ano e nunca fomos, e portanto não faz qualquer sentido que estejamos a pagar esse tipo de produto. Portanto, tem que haver uma revisão permanente deste tipo de serviços e se estamos ou não a utilizá-los. Uma sexta situação, que é a procura de eventos gratuitos. Eu aqui falava num sentido amplo. Eventos poderão ser, por exemplo, saídas, por exemplo, a museus. Muitas vezes estamos sempre a ir a situações que pagamos, mas podemos procurar aspectos de diversão que não envolvam gastos. Os museus, como disse, são uns deles. Por exemplo, temos também muitas vezes convenções
ou workshops que não se pagam, e aqui até poderemos estender aqui para outra linha de coisas, por exemplo, os livros. Podemos utilizar bibliotecas, podemos, juntamente com amigos, emprestar livros que temos. Temos que procurar, muitas vezes, que os aspectos de lazer e cultura não envolvam sempre gastos. Pode ser uma forma muito interessante de também pouparmos algum dinheiro. Um sétimo aspecto que acaba por ser relevante não apenas em termos de uma possível poupança, mas também em termos de saúde. É óbvio que se nós cozinharmos e, e até podemos, ao cozinhar, levar, por exemplo, refeições para o trabalho, também com aquela componente de levarmos produtos de qualidade, óbvio que vamos poupar. Por exemplo, por que não fazer um jantar com amigos em casa em vez de um jantar fora? Para além de todo o aspecto de envolvimento social muito interessante que é este tipo de, enfim, de partilhas, vamos também fazer bem à nossa carteira. O aspecto seguinte tem a ver com a ponderação das compras. Na minha opinião, eu tive uma situação recente em que isto aconteceu, em que eu ponderei comprar um segundo computador para apoiar o meu computador em termos das operações de trading. A decisão estava tomada, mas eu dei ali um tempo de ponderação. E efetivamente cheguei à conclusão que com o meu iPad, com algumas aplicações recentes, eu podia perfeitamente compatibilizar aquilo que estava a acontecer. E nesse sentido acabei por adiar a compra. Portanto, deem sempre um período mínimo antes de fazer as compras, não comprem através de um impulso. Outro aspecto que é a comparação dos preços da eletricidade e do gás. Os preços hoje em dia variam bastante e existem sites que permitem fazer esta comparação e pontualmente convém verificar se estamos ou não a ter as melhores tarifas. E por fim, a lista poderia ser muito maior, mas eu selecionei aspectos que me identifico mais. Um aspecto que eu acho estrutural em termos de redução da despesa, que é apontar as despesas. E porquê é que eu acho que este aspecto é importante? Porque ao apontar as despesas eu vou detectar aquilo em que eu gasto mais dinheiro. E muitas vezes nós não temos a noção de onde é que gastamos o dinheiro. Quem nunca fez isto, convido-vos a anotarem as despesas durante uma semana. E vão ter surpresas. Por exemplo, quem gosta de almoçar fora, ou de jantar fora, ou até fazer os lanches ou os pequenos almoços fora, muitas vezes não tem uma ideia certa de para onde é que vai esse dinheiro. Ou, por exemplo, alguém que sistematicamente compra uma raspadinha ou que joga, e o apontarmos as despesas permite ver que efetivamente estaremos a gastar demais ou estaremos a gastar em coisas que às vezes não fazemos a mínima ideia. Portanto, eu aconselho a que, pelo menos, nem que seja para esta despestagem, façam este tipo de registro, nem que seja a título experimental. Como veem, temos aqui uma lista de 10 ideias, mas facilmente poderiam ser 20 ou poderiam ser 30. E a verdade é que se pelo menos fizermos algumas delas, poderemos conseguir aqui uma redução de despesa. E para aquelas pessoas que dizem que não conseguem reduzir a despesa, têm aqui ideias concretas para o fazer e dessa forma conseguirem ter um valor que podem depois aplicar numa poupança, investindo esse dinheiro.